Muito bem, está começando hoje pela TV Cidade, Canal 6, mais um programa Vida de Índio. E hoje o nosso programa está todo especial. Hoje tem Dança Indígena Munduruku e tem também o nosso quadro Fala Parente. E para começar, vamos conhecer este grupo Munduruku, que hoje faz uma apresentação especial aqui para o programa Vida de Índio. Vamos à matéria. Essa música da língua Munduruku, Cunhariqui, Cunhamurá, Cunhaiaió, Ucaiató, Corinha, Caiapó, Siquiaiapó. Essa letra se diz em português: o sol se sumiu, já anoiteceu, eu já vou, já amanheceu, o sol se saiu, eu já vou, eu estou aqui, Siquiaiapó. Vai. Cunhariqui, Cunhamurá, Cunhariqui, Cunhamurá, Cunhaiaió, Cunhaiaió, Ucaiató, Ucaiató, Corinha, Caiapó, Corinha, Caiapó, Siquiaiapó, 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 Iaiapó, Iaiapó, Siquiaiapó, 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 Iaiapó, Iaiapó. Cunhariqui, Cunhamurá, Cunhariqui, Cunhamurá, Cunhaiaió, Cunhaiaió, Ucaiató, Ucaiató, Corinha, Caiapó, Corinha, Caiapó, Siquiaiapó, 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 Iaiapó, Iaiapó, Siquiaiapó, 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 Iaiapó, Iaiapó. Cunhariqui, Cunhamurá, Cunhariqui, Cunhamurá, Cunhaiaió, Cunhaiaió, Ucaiató, Ucaiató, Corinha, Caiapó, Corinha, Caiapó, Siquiaiapó, 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 Iaiapó, Iaiapó, Siquiaiapó, 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 Iaiapó, Iaiapó. Muito bem, vocês conheceram este grupo Munduruku e a sua música. Agora, vamos para o intervalo e voltamos já. Não sai daí! Muito bem, chegou a hora do quadro História de Índio. E agora nós vamos conhecer um pouco da história do índio André Saterê. Confira na matéria. O Amazonas possui mais de 160 etnias indígenas. Deste total, cerca de 90% possui representação em Manaus. Pequenos grupos ou pequenas famílias. Estes dados transformam Manaus na cidade com maior diversidade étnica do Brasil. Muitos são os indígenas que migram de suas aldeias para os centros urbanos, em busca de melhores condições de vida e cheios de esperança. Descobriram que existe um mundo muito diferente aqui na cidade.
Os direitos dos índios não estão condicionados à vida nas aldeias. Ele pode viver na cidade e manter seus costumes e tradições, vivendo como homem urbano. Bem, meu nome é Auiató Sateré, né? Tenho 30 anos. Nasci no município de Maués, na aldeia do Marau, comunidade Monte Salém, lá dentro. Bem, contar um pouco da minha história de vida, desde da minha comunidade até onde eu estou hoje, né? Bem, na minha comunidade vivi lá até os 16, 17 anos, nessa faixa etária de idade. Lá a gente aprendeu muitas atividades de vida, né? Como plantar, cultivar, pescar, caçar, brincar, de maneira bem tradicional mesmo. Aí na faixa dos 17 anos foi para a cidade estudar um pouco e da cidade de Maués emendei para Manaus por um período de uns 2 anos. Aí retornei a Maués de novo, fui na aldeia, aí voltei novamente a Manaus, onde também constituí uma família, né? Conheci minha esposa, onde também ela é pertencente ao mesmo povo que eu, Sateré Maué, né? Então nesse tempo tivemos, durante esses 11 anos juntos, tivemos 4 filhos e moramos hoje na comunidade Uaiquiru, onde são 27 famílias e hoje lá, depois do meu pai, eu assumi como liderança lá, né? Então a nossa vida sempre foi sofrida, né? Dificultosa, de a gente estar sempre lutando contra poderes sempre maiores que a gente, mas a gente sempre buscando uma melhoria de vida, um conhecimento para a gente obter e conhecer os nossos direitos também como indígena, né? Então a gente sempre avancemos nisso, correndo atrás das lutas. Então a gente, lá na comunidade, a gente tenta sempre desenvolver, apesar de ser no centro da cidade, mas aqui da capital, a gente tenta desenvolver as atividades culturais, como ritual, danças, cantos e várias outras atividades, repassando para as crianças também, né, num trabalho de resgate à cultura mesmo, né, para nunca a gente perder, que a gente sabe que isso é nossa identidade de vida, né. Então do meu lado sempre foi assim focado mesmo a cultura e ter no sangue mesmo essa força, né. Então a gente vive sempre na luta. A gente tivemos várias experiências de vida, né, no decorrer desse tempo, durante esses 11 anos de casado, 15 anos de Manaus já, né, vivendo, aprendendo no movimento indígena, convivendo com outros parentes que também passam a mesma dificuldade que a gente, né. Então hoje a gente tenta vencer esse tipo de barreira que a gente sempre encontra. E como liderança estou aprendendo muito com outras lideranças mais velhas, né, como meu pai, minha mãe também, meu avô que foi cacique, tuxau também na nossa comunidade, né. Então a gente vai desenvolvendo força dos saberes dele, apesar de eles não terem estudo, mas obter um conhecimento natural de Tupana, que sempre foi passando o conhecimento para eles, né. Então por esse lado a gente sempre procurou buscar. Uma coisa que aconteceu na vida da gente que se tornou um pouco triste de se viver, que foi um acontecimento que aconteceu na Lagoa Azul, por a gente morar numa área de risco até hoje, que as famílias foram crescendo, os filhos foram casando, aí ficou um espaço pequeno, aí tivemos que correr atrás de um espaço melhor para a gente sobreviver, né? Então a gente encontrou uma oportunidade de ocupar uma área de terra, né? Onde que a própria força governamental não agiu em defesa nossa, do povo, né? Mas sim usou da força. Naquele momento eu fui espancado, minha esposa foi espancada, estando grávida, meus filhos, né? Então a gente tentou sempre buscar uma maneira de vencer. Então aquilo ali aconteceu na nossa vida não para derrotar a gente, mas sim para mostrar um exemplo de como a gente tem que conviver nessa sociedade carrasca, né? Então nós como indígena hoje, a gente tenta superar todos os desafios que aparecem pra gente, né?
Então isso foi um fato que aconteceu na nossa vida. E até hoje a gente busca ainda conquistar esse direito que aconteceu com a gente. Pisaram no nosso cocá, quebraram nossas flechas, não respeitaram uma cultura que desde os nossos antepassados, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, já existia, já era dono dessa terra, né? Então a gente tem no sangue essa força, a gente tem esse conhecimento. Tem um verso que sempre eu falo, né, que é um verso que a gente criou, eu mesmo particularmente criei esse verso, né, que fala assim, sou índio, sou filho da mata, me ouça seu moço com muita atenção, sou da grande realeza, pois a natureza é minha nação, né. Então a gente vem de uma nação grande, poderosa, forte, né. Então a gente tem isso no sangue, não vai ser essa sociedade onde vivemos, esse governo que não quer compreender nossas dificuldades, não quer apoiar o nosso movimento, mas a gente vai buscar, não importa onde seja, a gente vai buscar o conhecimento e vamos conquistar espaço. Não importa o tempo que demore, pode servir para mim, mas pode servir para meus filhos, para meus netos, e assim passando, né? Então essa é uma convivência de vida que hoje a gente está tentando vivenciar, né? Sempre apoiando os parentes, não importa a dificuldade que esteja, mas a gente vai estar sempre apoiando os parentes, não importa qual seja a etnia, não importa qual seja o povo, mas a gente vai estar sempre apoiando. Bem, meus planos para o futuro, sempre que eu penso, né? Ver sempre resgatando, é um foco principal, resgatar a nossa cultura para o futuro não apagar, né? Não acabar. Sempre manter vivo. E outra parte do plano é sempre conquistar um espaço melhor e um direito de vida melhor para o nosso povo, para minha família, para os meus parentes, né? Por isso essa é uma coisa que a gente pensa no futuro, um lugar melhor onde nossos projetos possam ser aprovados, onde nossa saúde seja bem atendida, nossa educação possa ser bem atendida também, né? Então é um lugar que a gente busca, né? Essas ideias que são para o futuro, né? Então compartilhei um pouco, né, minha história de vida, né? A minha trajetória até aqui hoje, e tenho fé que daqui para frente também ainda vai ter outras trajetórias de vida e outras vitórias, né? Obrigado. É isso aí, vocês conheceram a história do André Satere Maué, essa liderança indígena que contou um pouco da sua vida aqui para o telespectador do programa Vida de Índio. Agora, vamos para o nosso intervalo, não sai daí, que a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui pela TV Cidade no programa Vida de Índio. E agora, chegou o momento do nosso quadro Fala Parente. E nós vamos conhecer um pouco dos indígenas que estão na localidade da Prainha, no Tarumã, e também um pouco dos indígenas Apurinã, que estão no bairro Valparaíso. Acompanhe a matéria. Maria Elícia, eu queria perguntar da senhora, na verdade, o que é que está acontecendo mesmo aqui nessa sua localidade? Então, o que aconteceu? A gente está sendo aqui, foi despejado, foi levado todas as minhas coisas, afetando todo um povo. É por isso que nós estamos reunidos aqui, porque como povo a gente é forte e sempre foi, e é por isso que nós resistimos até os dias atuais. Até agora nós estamos aqui, porque quando um sente a dor, todos sentem, e quando se revoltam, todos se revoltam junto. É isso, Cacique. Cacique, o que aconteceu mesmo? Como foi a desapropriação da sua propriedade, entendeu? Para hoje está acontecendo de todas essa modo paritariamente toda a população indígena, o movimento indígena aqui com a senhora. E vieram fazer a desapropriação aqui a oficial de justiça Alciane, levando todas as minhas coisas, os meus alimentos, as minhas roupas, tudo que eu havia trabalhado, suado e comprado.
e ficaram de voltar para destruir a escola indígena e a casa na qual se encontra várias famílias aqui dentro, e crianças, inclusive, deixando as crianças traumatizadas. Eu moro aqui há mais de 30 anos, eu nasci aqui no Rio Tarumanhuaçu, eu tenho uma história toda aqui já catalogada pela nova cartografia da Amazônia. Então, o meu pai, ele já tem uma história aqui dentro, o meu povo já tem uma história. O argumento que eles usaram é que compraram da Eletroferro, o seu Frederico Farias e a sua esposa Zeneide, eles compraram um terreno de 9.000 metros quadrados, que não chega até onde nós estamos morando, até porque o Eletroferro não pode vender área de APP, área de preservação permanente, porque isso é garantia nosso como povo indígena, e alegando que nós estamos depredrando. E como vocês podem ver, a gente não está depredando nada. Há plantações preservando o leito do rio. Está tudo preservado. Quem fez isso foi a dona Zeneide e seu Frederico, que construíram os muros, matando nascentes, matando as plantas que aqui já estavam antes. Os remédios que nós tirávamos ali com o Maru, já não podemos tirar porque foi derrubado por ela, foi cerrado, seu Frederico. Então mataram a nascente que corria o Garapé aqui atrás, mataram tudo isso. Ela só vive daqui para baixo, porque todos eles fizeram isso. E ainda dizem que quem está degradando o meio ambiente é o povo indígena, de modo que nós, como povo indígena, não podemos mais utilizar nenhuma área, ficamos aqui presos. A gente não pode mais utilizar porque o juiz não dá oportunidade de nós se defender em nenhum momento, ouvir a audiência para nos ouvir, para que nós pudéssemos falar quanto tempo a gente estava aqui, mostrar os documentos que nós já tivemos, inclusive os RANI que eu dei para anexar junto ao processo, em nenhum momento os defensores da DPE anexaram. Não, é assim, o poceiro ele chega, compra, vai no cartório, paga, né, e diz que já é dono, né? Nós que crescemos, se criemos, vivemos aqui, não temos direito, né? Então nós queremos, tipo assim, justiça, queremos ajuda, né? Nós não temos dinheiro para pagar. Então a nossa vida como índio aqui não está nada bem, por causa que os empresários estão jogando todos os indígenas, até o ribeirinho, né? Então nós estamos aqui na reivindicação dessa área aqui, né? E várias lideranças estão aqui com nós, né? Para pedir para as autoridades, né? Nos ajudar, né? A respeito da nossa área, que nós nascemos e criamos aqui, né? E estamos sendo jogados como se fosse qualquer pessoa, né? Então pedimos ajuda dos direitos humanos, da FUNAI, tem ação, né, de fazer algo por nós. De novo, Sabacocama, visitando a comunidade indígena Apurinã, entendeu? Vendo a necessidade de moradia e saúde e educação, entendeu? Cacique, eu queria fazer uma pergunta de você. Como é que funciona as suas organizações aqui com o seu povo? Olha, ela funciona assim, né? Porque realmente que a gente faz a reunião aqui, como disse, 3 vezes por mês. Só que, como disse, eles não moram tudo aqui, porque a área é muito pequena, que tu sabe, a área é muito pequena, então eles estão todos espalhados, mas são um tempo desse tinha para mais de 200, agora o tempo é uns 292 índios. De fora as crianças, só os adultos que eu contei, só os Apurinã, né? Então, outra coisa, que nós estamos querendo, Sabá, na verdade, arrumar um canto, assim, um local para a gente fazer a nossa maloca, o nosso ritual de dança, de pagelança, de tudo. Então, isso que nós estamos querendo também. E aí nós moramos todos assim espalhados, né? Só no dia da reunião que a gente se encontra tudo aqui nesse local aqui. É isso que assim que nós fazemos, é assim que funciona aqui, Sabá. Né? Como é que você se sente perante vendo essa situação, Cacique, que o governo, a gente já está com mais de 25 anos que vê vocês nessa situação. Hoje a gente pretende unir só num local para a gente decidir essa situação que você está falando, Cacique? Olha, como disse, eu me acho assim que nós somos esquecidos, nós somos como desprezados, né? Porque realmente, como disse, eu já falei uma vez
que nem você mesmo já falou também, e não resolve nada. Possa ser que agora eles abram o olho deles, que eles, como disse, eles correm, eles têm menos um pouco de consciência de olhar pra gente. Eu queria tanto que eles, como disse o prefeito, o governador, né, arrumasse menos um local pra gente morar, não para fazer sacanagem, pra gente morar. A gente ia fazer, como disse, a nosso ritual de dança, a nossa pagelança, e como disse, a nosso artesanato, tudo isso, e a nossa cultura da nossa língua, ensinar as crianças que não sabem mais falar a língua materna. Era isso que eu queria. E Apurina, como é que vocês estão se mantendo aqui esses longos anos, entendeu? Olha, o Sabá, a gente, como disse, depois que eu cheguei aqui em Manaus, eu trabalhava em motor de pesca. Eu cheguei aqui em Manaus, meu pai era vivo. Aí ele adoeceu, morreu. Aí eu comecei a trabalhar, eu cheguei de vender pão aqui em Manaus, vender peixe, tudo isso, né? Tirar lenha para padaria, tudo isso eu comecei aqui a fazer aqui em Manaus. Aí depois eu comecei a me envolver, trabalhar na horta, até hoje. Já tem para mais de 15 anos trabalhando na horta, para poder viver. Dando a diária, né? Fazendo empeleita. Tudo isso eu faço para poder a gente comprar a boia para comer, a roupa, comprar. Ah, não, a horta aí para trás. Fica daqui, gasta 2 horas para lá. Então eu saí de lá hoje, era 2 horas quando eu saí de lá. Vocês viram a hora que eu cheguei aqui. Assim que tem água encanada, como é que tá a situação aqui da comunidade? Não, a água tá pecuária, né? Porque a água sempre, como disse, quem dá água para nós é uma irmã aí, uma evangélica também, ela que dá água para nós. No dia que não vem água, a gente fica tudo aí, tudo sujo, né? Não pode tomar banho, não pode nada, né? Tudo isso. Sabá Cocama, programa de índio, na comunidade Apurinã. Queria agradecer em nome do cacique Apurinã, né? Com 300 e poucas famílias, entendeu? Sabá Cocama aqui falando de saúde, educação, moradia digna, enfim, outras coisas mais. Então, hoje o nosso programa tem a participação especial da Daniele Baré, que é do programa, que é da UPI, na verdade, ela é da União dos Povos Indígenas de Manaus, do Rodrigo Valentim, que é da Comissão Pró-Índio, e da Carolina Rocha, que é do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. E nós vamos conversar sobre as questões relacionadas aos índios urbanos e como o poder público, qual o olhar do poder público para essa questão tão importante que é a presença dos índios na cidade. E a Daniele vai fazer a sua contribuição e vai nos falar um pouco de como ela vê a questão dos índios que estão aqui em Manaus. Pois é, a gente falando sobre a questão moradia e terra, porque como a gente estava conversando aqui, é um problema muito grande essa questão dos índios e terra, né? Muitos criticam, por que índio quer tanta terra? A gente vê críticas por aí de pessoas que não conhecem a realidade das populações indígenas, né, e falam pela ignorância, né? Eu vou até dizer assim, pela ignorância de não conhecer a realidade, o que são os índios e como vivem os índios, né? Porque muitos dizem, o índio tem muita terra indígena, tem milhões de hectares de terras demarcadas, por que não permanecem nessas terras? Agora é muito fácil também, o governo vai, demarca, quando demarca, e deixar os índios lá a quem, né? A Deus dará, vamos dizer assim. Por quê? Porque não tem política pública de sobrevivência, né? Como é que os índios vão sobreviver nessa terra, né? Não existe essa questão, só largar a terra lá, milhões de hectares, os índios estão lá, mas como vão sobreviver? E também, hoje, a participação especial da Carolina Rocha, ela é do Centro Gaspar Garcia,
de Direitos Humanos e também vai fazer a sua avaliação sobre essa questão. Bom, eu sou a Carolina, eu sou advogada, trabalho no Centro Gaspar Garcia, desenvolvo esse trabalho junto com o Rodrigo, né, há um ano já, as duas organizações em parceria. E o Centro Gaspar Garcia ele tem uma atuação com questões urbanas e agora nós entramos aí nessa vertente de trabalhar as questões indígenas na cidade, né? Nós temos um trabalho com moradia muito forte no centro da cidade de São Paulo, moradias coletivas e tal. E a nossa avaliação da questão indígena na cidade é que existe, aqui em Manaus, a gente percebeu que existe uma forte articulação das associações indígenas, né? Que elas são as associações são muito bem articuladas e isso é uma coisa muito importante para o desenvolvimento de todos os processos, né? Que garantam, né, que visem a promoção dos direitos indígenas na cidade, né? Um fenômeno muito interessante que Manaus trouxe para a gente foi esse da Alpin, né? Dentre as federações, inclusive. E por quê? Porque o que a gente identifica é que o problema está na falta de articulação em muitos lugares, né? Como eu digo para as meninas com quem eu trabalho, as meninas da comunidade do Jaraguá, a força é de dentro para fora, né? Porque do poder público, infelizmente, a gente não pode esperar tudo que a gente quer, né? A força tem que vir mesmo de dentro para fora. E isso eu acho que Manaus tem para oferecer, né? As associações, porque é a força que conquistou tudo que existe hoje, ainda que pouco e ainda que não suficiente, né? Com certeza foi isso. E a gente viu iniciativas muito interessantes, como dos professores indígenas, né? Da Secretaria de Educação, e aí eu queria ouvir de vocês um pouco como é que esse processo está se desenvolvendo. E a gente acredita que a formação das bases, né? Pelas associações, a formação política é o processo mais importante para conquistar todos esses direitos, porque eu acredito que não só os indígenas, mas todas as minorias, que no caso de Manaus é a maioria, mas o poder público e a sociedade querem enxergar como minoria, né, justamente para enfraquecer, deve chegar ao poder público com um discurso fortalecido e formado a partir da discussão, a partir, enfim, desse processo que vocês estão desenvolvendo. Acho que é aí que mora o segredo para conseguir conquistar todos esses processos. Muito bem, nós podemos acompanhar um pouco da situação dos índios Carapana, que estão ali naquela comunidade do Tarumã, comunidade da Prainha, e também um pouco da vida dos Apurinã, que estão no bairro Valparaíso. E o programa Vida de Índio é isso, é a vez e a voz dos índios, tanto das aldeias como os que estão aqui na cidade. Você pode acompanhar o programa Vida de Índio pela TV Cidade ou também pelo site. É só acessar aqui no vídeo www.upim.com.br e assistir a hora que você preferir. Ou então, você pode assistir diretamente aqui pela TV Cidade. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.